Iniciamos a gravação e nós vamos estar agora, então, neste momento, dando início ao nosso estudo, ao nosso panorama no livro de Atos. O livro de Atos, vai falar sobre a fundação e o crescimento da igreja, ou seja, é o livro da história da igreja. Nós temos muito para aprender com a história da igreja, principalmente, nesse livro de Atos. O nome do livro é chamado de Atos dos Apóstolos, mas muitos estudiosos da Bíblia diz que o nome do livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque o que a gente vê aqui no livro de Atos é realmente o agir do Espírito Santo através, né, da vida dos servos de Deus. Você se lembra que nós acabamos de estudar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e principalmente o evangelho de Lucas, onde é a primeira parte, o Lucas foi o escritor do evangelho e também o escritor do livro de Atos. Ali no finalzinho, Lucas fala que os servos de Deus, o Senhor Jesus dizendo que os seus discípulos deveriam esperar pela, pela vinda do Espírito Santo, e o Espírito Santo então estaria agora capacitando eles a continuarem a obra do Senhor Jesus aqui na terra. E é isso que nós vemos aqui logo no início do livro de Atos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas só para a gente fazer uma introdução. O que a gente está vendo agora é exatamente isso acontecendo. Jesus subiu de volta, para a presença do Pai, e ele então envia o Espírito Santo, e agora o que a gente vê é os atos do Espírito Santo através da igreja. E como nós precisamos hoje, a igreja de hoje, 2020, como que nós precisamos também do agir do Espírito Santo em nossas vidas e através das nossas vidas. E é isso que eu espero que vocês, nessa noite, venham entender, e é isso que eu espero que vocês, nesta noite, venham desejar. Realmente um derramar do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre o seu ministério, para que eu e você possamos realmente ser eficazes na obra do ministério que o Senhor nos chamou, tá bom? Então, o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas por volta do ano 64 e 65 depois de Cristo. Algumas pessoas dizem 61 e 64. Atos é uma sequência do Evangelho de Lucas e relata a história da igreja em seus primórdios, por um período aproximado aí de 30 anos, entre o ano 33 depois de Cristo até o ano 65 depois de Cristo. Quer dizer, nós temos aqui então um período de 30 anos de história sendo relatados aqui neste livro, tá bom? Atos é um livro de transição e ele serve para fazer uma conexão entre os evangelhos e as epístolas, que são as cartas que foram escritas para trazer instrução para a igreja, que é o que a gente vai falar a partir da semana que vem, se Deus permitir. O livro de Atos, entretanto, ele não apresenta apenas um relato histórico. Atos, ele apresenta a história por uma perspectiva teológica, demonstrando a continuidade entre o ensino e o ministério de Cristo com o ensino e o ministério dos apóstolos, à medida que a grande comissão começou agora a ser cumprida. O livro de Atos ele serve também como uma transição da antiga aliança da lei para a nova aliança da graça. Atos ele vai relatar claramente a mudança do enfoque da lei para a graça, do legalismo para a liberdade em Cristo, do judaísmo para o cristianismo, do evangelho dos judeus apenas para o evangelho dos judeus e gentios, de Israel escolhido de Deus para a igreja como instrumento agora escolhido de Deus, da sinagoga do templo para a igreja, de Jerusalém para o mundo, da observância do sábado para a observância do domingo como o dia do Senhor,
e a realização de obras por intermédio do poder capacitador do Espírito Santo. Veja, esse é um livro de transição. Quer dizer, e essas são as transições que nós vamos ver a partir deste momento, que é o que marcou a igreja primitiva, que foi instruída, né, por Jesus através dos seus santos apóstolos, que é o fundamento, né, para o cristianismo, para a cristandade de uma forma geral. O personagem principal, como eu disse no livro de Atos, é o Espírito Santo. A ênfase do livro está na importância do dia de Pentecostes e na importância do ser capacitado pelo Espírito Santo para sermos testemunhas eficazes de Jesus Cristo. O livro ele esclarece mais sobre o dom do Espírito Santo, o qual capacita, orienta, ensina e age também como o nosso consolador. Atos também vai destacar os primórdios, o crescimento e a expansão da igreja como reação à perseguição que acabou acontecendo. Quer dizer, a igreja sofreu uma perseguição, né? E por conta disso, houve um crescimento e uma expansão da igreja. Ou seja, foi um efeito contrário. Eles achavam que perseguindo a igreja seria destruída. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Quanto mais a igreja foi perseguida, mais a igreja cresceu. E isso é uma realidade até hoje. Quando você olha para várias nações do mundo, aonde o cristianismo, onde os cristãos são perseguidos, a igreja cresce numa rapidez violenta, comparada com o cristianismo no Oeste, ou na nação do Ocidente, nas nações do Ocidente, né? Veja, nós temos também o registro dos apóstolos sendo testemunhas de Cristo e estabelecendo a igreja em Jerusalém, Judéia, Samaria e também ao redor do mundo conhecido por eles. O livro de Atos enfatiza a importância da obediência à palavra de Deus e a transformação que ocorre como resultado do conhecimento de Cristo. Há também muitas referências daqueles que rejeitaram a verdade que os discípulos pregavam sobre o Senhor Jesus Cristo. O poder, a ganância e muitos outros vícios do diabo são evidenciados também aqui no livro de Atos. O livro de Atos possui 28 capítulos, que podem ser divididos da seguinte forma. Do capítulo 1 até o capítulo 7, nós temos a igreja sendo fundada. O foco está no Pentecostes, na ação do Espírito Santo por intermédio do apóstolo Pedro e no testemunho da igreja aos judeus em Jerusalém. Depois do capítulo 8 até o capítulo 12, nós temos a perseguição e a igreja sendo forçada a sair da sua zona de conforto, sair de Jerusalém. O foco está na ação do Espírito Santo por intermédio do apóstolo Pedro e no testemunho da igreja agora alcançando a Judéia e Samaria, por conta da perseguição. Capítulo 13 até o capítulo 28 apresenta agora então a igreja avançando para o mundo todo. O foco está na ação do Espírito Santo por intermédio do apóstolo Paulo e no testemunho da igreja avançando em direção aos confins da terra, aos povos gentios. Então, o que nós vamos fazer agora, nós vamos pegar essas 3 divisões e nós vamos meditar um pouquinho mais a fundo em cada uma delas, tá bom? Primeiro, do capítulo 1 até o capítulo 7, a igreja sendo fundada, né, a Pentecostes, a ação do Espírito do apóstolo Pedro, e a igreja testemunhando ali aos judeus em Jerusalém. Lucas dá início ao livro de Atos fazendo um elo com o relato do seu evangelho, que foi escrito anteriormente.
e com a promessa de que Jesus enviaria o seu Santo Espírito para capacitar os discípulos a testemunharem e também ministrarem no nome do Senhor. Se você se lembra, e se você quiser abrir comigo lá em Lucas capítulo 24, veja como que Lucas terminou o evangelho antes de iniciar o livro de Atos, que na verdade muitos estudiosos dizem que era um livro só, 2 volumes, né? Então, vamos recapitular como que Lucas termina o seu evangelho no capítulo 24, no versículo 44 em diante. Jesus disse, né? Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Olha só o que Jesus diz em seguida. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Quer dizer, Jesus falou para eles o seguinte: esperem, fiquem na cidade. E a gente sabe o que eles estavam fazendo. Era costume da igreja, lá em Atos 2:42, se reunir para meditar nas Escrituras, para oração e para partir o pão junto, ter comunhão uns com os outros. Quer dizer, Jesus falou: fiquem aí aguardando, na expectativa. Eu vou enviar a promessa do meu Pai. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus então ergueu as mãos sobre eles e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Olha que interessante, a reação dos discípulos. Logo após ouvirem Jesus abençoando eles, erguendo as mãos sobre eles, abençoando eles e dizendo para eles: esperem aí na cidade de Jerusalém, vocês vão ser revestidos pelo poder do Espírito Santo que eu vou enviar. Eles então vê Jesus subindo de volta para a presença do Pai, para junto do Pai. E o que eles fizeram? Eles adoraram e eles voltaram para a cidade de Jerusalém, porque eles estavam nas proximidades de Betânia, voltaram para Jerusalém com grande alegria, e Lucas termina dizendo: e permaneciam constantemente juntos no templo, louvando a Deus, e lá em Atos 2 a gente sabe que eles também se reuniam de casa em casa, para louvar a Deus, partir o pão juntos, ter comunhão, orar uns pelos outros. Isso é igreja. Isso é igreja. Igreja é aonde a gente se reúne. É onde 2 ou mais estão reunidos no nome do Senhor. Não é o prédio A, B ou C na rua A, B, C, D. Não. Igreja somos nós. E é isso que nós precisamos ver aqui. A presença de Deus, ela vem aonde nós, em nome do Senhor, estamos nos reunidos. Se é em casa, se é no templo, seja onde for, ali é onde o Senhor ordena a sua bênção. Como diz o Salmo 133, quão bom é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. O agir do Espírito Santo é um tema que permeia fielmente todo o livro de Atos. O relato dos 40 dias que Jesus passou na terra após a sua ressurreição também é enfatizado por Lucas, à medida que ele relata um outro aspecto da grande comissão. Veja só, Atos 1. Se você quiser abrir comigo, pode abrir. Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder, e a palavra é dunamin, no grego. A palavra também
traz para nós o sentido de habilidade. Ou seja, vocês receberão poder. Deus é quem vai dar para vocês a habilidade. Deus é quem vai dar para vocês o empoderamento. Deus é quem vai dar para vocês a capacitação que vocês precisam. Veja, um seminário é importante. Estudar teologia é importante. É muito importante. Caso contrário, nós não estaríamos aqui juntos, estudando. Mas a maior necessidade que os homens e as mulheres de Deus precisam e possuem hoje, e sempre foi assim, é exatamente esse empoderamento, essa habilidade que é dada pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós receberemos poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e então serão minhas testemunhas. E a palavra testemunha aqui é a palavra grega martures, que também pode ser traduzido por mártir. Seremos testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora eu quero fazer uma ligação entre a palavra dunamin e a palavra martures, entre a palavra poder e a palavra testemunho. Para que o Espírito Santo, qual é o objetivo, qual é o propósito desse empoderamento? Qual é o propósito dessa habilidade? É que você fale uma nova língua? É que você fale línguas que você não consegue entender, mas que só fala entre você e Deus? É que você cure pessoas? É que você... Tudo bem, tudo isso faz parte do pacote. Tudo isso faz parte do pacote. Mas se você prestar atenção, o propósito fundamental da vinda do Espírito Santo foi para capacitar eu e você a continuar anunciando o evangelho da salvação, continuar o ministério de Jesus aqui na terra. Jesus veio para salvar o que estava perdido. Se você observar logo no evangelho de Lucas, no início, Jesus vem e prega que o reino de Deus chegou, que as pessoas precisam se arrepender e vir para ele. Todo lugar que ele ia, ele operava sinais, ele operava milagres, mas tudo aquilo era para apontar o quê? Que o reino de Deus estava agora ali, que as pessoas podiam agora se apoderar do reino de Deus pela fé. E esse empoderamento do Espírito Santo, essa habilidade que o poder do Espírito dá para mim e para você, é para fazer exatamente isso, para que eu e você possamos ser testemunhas. Agora, testemunha é uma boa palavra, mas o que eu quero que você entenda, uma boa palavra traduzida para a língua portuguesa, sem sombra de dúvida, mas o que eu quero que você entenda é exatamente a que nível de testemunha que esse empoderamento e essa habilidade é capaz de fazer com que eu e você seja. Ao ponto de nós sermos mártires, morrermos por essa fé, morrermos por esse Cristo, morrermos por esse Senhor. O que eu estou falando para você aqui é de um poder tão sobrenatural, tão além das nossas limitações, tão além das nossas ideias, tão além da nossa capacidade humana, simplesmente, que é um poder que vem sobre você e eu, ao ponto de, se eu e você tiver que morrer pelo nome de Jesus, eu e você seremos capazes a isso. E o que a gente vê logo em seguida é exatamente o que aconteceu com Estevão. Quer dizer, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: imagina que naquele momento, quando Estevão... E nós estamos falando de pedras enormes sendo jogadas, batendo na cabeça, batendo nos olhos, batendo no peito, batendo no corpo inteiro. Naquele momento ele vê a glória de Deus.
Quando você lê a história da igreja, os cristãos sendo queimados vivos ou comidos por leões no Coliseu, para simplesmente entreter o Império Romano e os seus devotos. Você vê as pessoas indo para a cruz, as pessoas indo para a fogueira, cantando. Como é que você pode imaginar isso? Você sabe que isso é exatamente esse poder que vem sobre nós. Eu e você não precisamos nos sentir preparados agora. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que se eu e você tiver que sofrer por causa do Evangelho, no momento do nosso sofrimento, o Espírito Santo que habita em mim e em você vai derramar sobre nós o poder que a gente precisa para sofrer para a glória do Senhor. E eu e você não precisamos ter medo disso. Essa é a grande realidade cristã que se perdeu na igreja do Ocidente por conta de muitas falsas doutrinas que entraram na igreja, principalmente a teologia da prosperidade. Não se fala mais de sofrimento. Pelo contrário, a teologia da prosperidade, ela entrou na igreja do Ocidente e ela disse: pare de sofrer. Quando na realidade, o que nós vemos na igreja, desde a sua fundação, em Atos, até a história da igreja, é que o sofrimento sempre fez parte da realidade da igreja. E que nós não precisamos ter medo do sofrimento. Por quê? Porque eu e você agora temos a vida eterna. E não apenas a vida eterna, nós temos o Espírito Santo. E não apenas o Espírito Santo, nós temos o empoderamento dele, o poder que nos capacita a sermos testemunhas, ao ponto de, se tivermos que morrer por causa dessa mensagem, pode ter certeza que no momento da sua dor e no momento da sua dificuldade, grande dificuldade, o Senhor vai estar ali lado a lado com você e vai cumprir mais uma vez, como ele sempre cumpriu, com todas as suas promessas. E qual é a promessa que ele fez para os seus discípulos antes de deixá-los? Eu nunca vos deixarei, eu nunca vos abandonarei. Eu vou estar sempre com vocês e eu vou enviar o meu Espírito para derramar poder sobre a vida de vocês, para que vocês sejam eficazes no testemunho e que vocês nunca percam a visão e a perspectiva de que vocês pertencem a um reino que é eterno e não a um reino que dura 20 ou 30 anos aqui na Terra. Ok? Veja, Jesus então ascendeu aos céus e os discípulos ficaram à espera do Espírito Santo. O Espírito Santo, no dia do Pentecostes, 50 dias depois, ele desce, né, sobre eles, revestiu a todos aqueles que estavam ali. Eu vou pedir para você, por favor, colocar o seu microfone no mudo. Pastor Gilvan, coloca o seu microfone no mudo, por favor, meu irmão. O Espírito Santo desceu sobre eles, revestiu com grande poder todos os 120 discípulos que estavam ali reunidos, de forma que eles começaram a falar línguas estrangeiras que eram desconhecidas a eles, mas conhecidas pelos ouvintes que estavam ali, reunidos. E isso foi um tremendo milagre, um sinal para autenticar a mensagem deles e dar início à era da igreja. Quer dizer, o que aconteceu ali em Atos capítulo 2, né, quando o Espírito Santo veio sobre eles, foi um milagre tremendo. Aqueles homens comuns, aqueles homens, vamos dizer assim, muitos deles sem educação nenhuma, praticamente, começaram a falar em idiomas que eles mesmos não entendiam, mas volta começaram a entender, né, o Evangelho na sua própria língua, no seu próprio idioma. Isso foi tremendo. Esse é um sinal tremendo.
que exatamente autenticava que essa mensagem deveria o quê? Essa mensagem deveria ir para todas as nações, em cumprimento da promessa que foi feita lá para Abraão, por intermédio de ti, todas as nações da terra serão abençoadas. E a gente sabe que Jesus, né, veio da descendência ali de Abraão também. Pedro, então, cheio do Espírito Santo, pregou um sermão centrado na ressurreição de Jesus. E o resultado foi que naquele dia 3.000 pessoas foram salvas pelo Senhor. Foi um momento de grande poder, maravilha, emoção, admiração, à medida que a igreja se engajou em comunhão, ensino, oração, adoração e louvor, tudo para a glória de Deus. Milagres e mensagens de grande poder caracterizaram aquele período, mas a perseguição por parte dos líderes religiosos judeus logo estaria por acontecer. E assim como Jesus havia previsto, Pedro e João então foram perseguidos e encarcerados por pregarem o evangelho de Jesus, mas na dependência do Senhor e mergulhados em oração, eles continuaram a pregar com grande ousadia. Os problemas não vieram apenas daqueles que estavam fora da igreja, mas também por parte daqueles que estavam dentro da igreja. Um ato direto de Deus para purificá-la da mentira, da avareza e do engano, resultou na morte de Ananias e Safira. Em seguida, os apóstolos foram novamente encarcerados por pregar o evangelho de Jesus, mas Deus os libertou e eles continuaram a pregar a mensagem de arrependimento aos judeus. À medida que a obra do ministério cresceu, os apóstolos se entregaram à oração e ao ministério da palavra, pregação e ensino, e tomaram providências para que homens cheios do Espírito Santo, sábios e de boa reputação, fossem escolhidos para atuarem como diáconos. Um deles, Estevão, homem cheio do Espírito Santo, começou a anunciar de forma intrépida a palavra de Deus e a realizar muitos milagres e sinais. O Sinédrio, que era uma assembleia de juízes judeus, ordenou a prisão de Estevão, acusando-o de blasfêmia, e em sua defesa ele pregou uma tremenda mensagem apontando para Jesus como Messias prometido, e isso gerou grande convicção nos ouvintes. Como resultado, Estevão foi apedrejado até a morte e se tornou o primeiro mártir cristão da história da igreja. Já no capítulo 8 até o capítulo 12, agora nós temos a igreja sendo forçada a sair como resultado da perseguição. Nós vemos a ação do Espírito Santo por intermédio do apóstolo Pedro e o testemunho da igreja agora alcançando a Judéia e a Samaria. A perseguição e a morte de Estevão desencadeou o espalhar da igreja de Jerusalém para toda a Judéia e Samaria e, finalmente, até ao mundo inteiro. Saulo, né, que mais tarde se tornou Paulo, intensificou a sua perseguição aos cristãos depois de testemunhar com aprovação a morte de Estevão. Quer dizer, Saulo estava ali quando viu Estevão sendo apedrejado. Você vê que até a morte de um servo de Deus tem um propósito. Meu irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo o que acontece na minha vida e na sua vida não foge do conhecimento daquele que tem um propósito eterno para nós. Até a morte de Estevão, Saulo estava ali, aprovando, testemunhando e aprovando aquilo. E a gente sabe o que aquilo foi o que desencadeou mais tarde, né? Confusão na mente dele. Poxa vida, como é que um cara desse pode estar sendo apedrejado e falar desse jeito como ele está falando? O que é isso? Imagina as dúvidas que não começaram a tomar a mente do apóstolo Paulo. Por isso, testemunhar que o Espírito Santo é quem vai agir na vida das pessoas. Mas veja só,
Através da pregação de Filipe, o evangelho de Jesus se espalhou para Samaria. Como resultado disso, um eunuco etíope recebeu a mensagem e provavelmente se tornou o primeiro gentio convertido. Enquanto o evangelho continuava sendo rejeitado por parte dos judeus, grande parte dos gentios estavam recebendo de braços abertos a mensagem cristã. Foi durante esse tempo que Saulo teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, enquanto ele estava a caminho para Damasco. Saulo teve uma experiência tremenda de conversão e em seguida ele passou a ser chamado de Paulo. Muitos anos se passaram e Paulo se tornou o apóstolo mais importante da história da igreja. O enfoque aqui desta parte de Atos, do capítulo 8 até o capítulo 12, o enfoque aqui repousa sobre o apóstolo Pedro, a quem foi dada uma visão da parte do Senhor, enquanto se encontrava em Jope, na casa de Simão, o curtidor de couro. A visão revelava claramente que os aspectos reguladores da lei haviam cessado e que a pregação do evangelho não estava destinada exclusivamente para os judeus, mas também para os gentios. Pedro foi conduzido por Deus até a casa de um gentio chamado Cornélio, que ouviu dos lábios de Pedro a mensagem do evangelho e foi salvo. O Espírito Santo foi derramado sobre aqueles crentes gentios, e isso daí se tornou um sinal muito claro de que uma pessoa não precisava ser judia, nem obedecer o legalismo judaico para ser salvo. Isso foi muito importante para a expansão do evangelho. Com o judaísmo, que possuía o reconhecimento oficial do Estado, perseguindo hostilmente o cristianismo, o centro da igreja cristã passou a mudar de Jerusalém para a Antioquia da Síria, cerca de 480 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Barnabé, que era um levita de Chipre, se você lê em Atos capítulo 4, versículo 36, você vai ver que Barnabé era um levita que morava em Chipre. Ele foi enviado para essa cidade para verificar os relatos miraculosos. E depois de confirmá-los, ele saiu à procura de Paulo, a quem trouxe até Antioquia. Foi lá em Antioquia que Saulo e Barnabé ensinaram durante um ano, que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, e Saulo e Barnabé levantaram uma coleta para aliviar a fome dos crentes que estavam na Judéia. Quer dizer, olha que interessante, a igreja, não apenas se preocupando com aqueles que estavam próximos deles, mas também se preocupando com aqueles que estavam longe. Lá em Antioquia, Saulo e Barnabé levantou uma coleta com a igreja que estava lá para ajudar os irmãos que estavam lá na Judéia, que estavam passando fome. Essa também deve ser a nossa atitude como irmãos, não apenas nos preocupar com o que está acontecendo próximo de nós, mas também nos preocupar com os nossos irmãos que estão ao redor, ou onde nós podemos ter alcance. Em Jerusalém aumentou a perseguição aos cristãos, Pedro foi aprisionado e Tiago, irmão de João, foi morto pelo rei Herodes. Mas Deus milagrosamente libertou Pedro da prisão e este se foi para Cesareia. Enquanto isso, Deus julgou, castigou Herodes, o qual morreu, e o evangelho continuou a se espalhar e a igreja continuou a crescer. Barnabé e Saulo retornaram para a igreja de Antioquia e esta logo se tornaria, por excelência, uma agência de envio missionário nos primórdios do cristianismo. A perseguição e o poder de Deus compeliram os discípulos a obedecerem à grande comissão e a levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo para o mundo inteiro. E aí a gente chega na última divisão do livro, do capítulo 3, 28, onde a igreja agora está avançando para o mundo todo, o mundo daquela época,
né? Mundo conhecido por eles. A ação do Espírito Santo agora passa a ser vista por intermédio do apóstolo Paulo e a igreja avançando em direção aos confins da terra, aos povos gentios. Nesse momento, o foco do livro deixa de estar sobre Pedro, que era o apóstolo aos judeus, e passa a estar sobre Paulo, como apóstolo do evangelho aos gentios. A igreja agora havia sido forçada a sair dos limites geográficos de Jerusalém. Em Antioquia, Paulo e Barnabé foram separados pelo Espírito Santo e enviados pela igreja para a sua primeira viagem missionária à Ásia Menor. Nessa primeira viagem, eles se concentraram em várias cidades na província da Galácia, por exemplo, Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe são algumas cidades onde Paulo e Barnabé se concentraram ali na província da Galácia. Paulo continuava testemunhando o evangelho para os judeus, porém o seu ministério foi se tornando progressivamente mais voltado para os gentios, e ele se firmou como principal apóstolo aos gentios. A primeira viagem deles se destacou pela grande aceitação do evangelho nas cidades visitadas, quer dizer, por onde eles passavam, o evangelho era bem recebido, pela grande perseguição que foi desencadeada contra Paulo, pelo estabelecimento de igrejas na Ásia Menor e a formação e constituição de presbíteros ou líderes. Muitos receberam a mensagem do Evangelho, mas muitos também rejeitaram a mensagem do Evangelho. Quando Paulo retornou para Antioquia, ele deu um relatório acerca da atuação poderosa de Deus e da resposta em fé por parte dos gentios. E enquanto, por um lado, as restrições geográficas de Jerusalém já haviam sido superadas, as restrições religiosas continuavam de pé. Lá em Atos, capítulo 15, você vai ver que Lucas relata um evento conhecido como o Concílio de Jerusalém, que ocorreu no ano 49 depois de Cristo. Esse concílio ele foi estabelecido com o propósito de discutir uma questão altamente polêmica. A questão era: deveria um gentio ser primeiramente circuncidado e se tornar um judeu antes de ser salvo? Essa era a questão que o Concílio de Jerusalém debateu. A pessoa tinha que ser circuncidado e se tornar um judeu para ser salvo ou não? Paulo e Barnabé conduziram o debate, né, lideraram esse concílio, e ao final um posicionamento foi estabelecido, em conformidade com a vontade do Senhor Deus. Qual foi o resultado final, o posicionamento? A salvação é pela fé em Cristo somente. Salvação é pela fé em Cristo somente. Não há necessidade de alguém se tornar um judeu para ser salvo, como não há necessidade de fazer nada além de crer, receber a Cristo, né? Conversão, que é um outro lado da mesma moeda, né? E fé. Após ensinar e pregar a palavra de Deus em Antioquia durante algum tempo, Paulo e Barnabé saíram numa segunda viagem missionária. Primeiro, eles visitaram as cidades onde igrejas já haviam sido anteriormente estabelecidas, e aí Paulo ouviu o chamado de Deus para ir para o ocidente, rumo à Macedônia, à Grécia e até a divisa com a Europa. A maior parte do ministério deles ocorreu em Filipos, Tessalônica, Bereia e em Atenas, onde Paulo pregou para os gregos. Olha que interessante, né? Aqui a gente já começa a ver o evangelho, então, indo rumo ao ocidente, à Europa, que mais tarde vai alcançar o quê? A América do Norte, a América Central, a América do Sul. Quer dizer, você vai ver como que o evangelho vai expandindo, né? Uma terceira viagem missionária, a última parte da segunda viagem missionária ocorreu em Corinto, na Grécia. O evangelho de mais com grandes resultados, embora a perseguição também tenha sido intensa.
E aí, uma terceira viagem missionária a partir da Antioquia se concentrou em Éfeso. Paulo passou quase 3 anos ensinando e pregando o evangelho ali em Éfeso. Depois, Paulo voltou a visitar a maioria das igrejas que havia plantado na segunda viagem, na Macedônia e na Galácia. Paulo chamou os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele em Mileto. Paulo os aconselhou antes de partir em viagem para Jerusalém, uma viagem contrária à opinião de muitos deles. Os judeus ainda estavam muito transtornados com o ministério de Paulo aos gentios. Ao chegar em Jerusalém, Paulo foi preso pelos judeus. Os judeus tramaram tirar a vida de Paulo, porém os soldados romanos interviram porque souberam que Paulo se tratava de um cidadão romano. Em seguida, Paulo se defendeu perante os romanos, perante o sinédrio judaico, perante o oficial romano Félix, em Cesareia, para onde ele foi levado por questão de segurança, perante Festo e perante o rei Agripa, que era o bisneto de Herodes o Grande. Paulo não foi tido como culpado, mas foi detido durante 2 anos por razões políticas. Em lugar de cair nas mãos dos judeus, Paulo, como cidadão romano, fez uso dos seus direitos legais e apelou para César. Por fim, Paulo foi enviado de navio para Roma. Embora ele tenha enfrentado um naufrágio no trajeto, Deus soberanamente poupou a sua vida e o trouxe a Roma, onde ele foi posto em prisão domiciliar por 2 anos, onde anunciou fielmente o Evangelho de Jesus. O livro de Atos termina com Paulo levando o Evangelho de Jesus Cristo até Roma. Sem sombra de dúvidas, Atos 1:8, eu vou derramar poder, o Espírito Santo, eu vou enviar o Espírito Santo e vocês serão revestidos de poder para serem testemunhas. Sem sombra de dúvida, o que a gente vê no final de Atos é que Atos 1:8 havia começado a se cumprir no poder de Deus por meio de homens e mulheres obedientes ao chamado de Deus. Assim, o ministério de Jesus na terra estava tendo continuidade através da sua igreja. Quer dizer, qual é o tema desse livro de Atos? Lucas relata a história da igreja numa perspectiva teológica, desde a sua fundação até a sua expansão pelo mundo conhecido na época, à medida que os discípulos, no poder do Espírito Santo, testemunharam o Evangelho de Jesus Cristo tanto para judeus como para gentios, e assim começaram a cumprir a grande comissão deixada por Jesus. A mensagem que nós podemos aplicar para nós é que no poder do Espírito Santo, todos os crentes, como parte do corpo de Cristo, a igreja, são chamados a desempenhar o ministério terreno de Jesus, testemunhando o Evangelho e realizando o ministério em nome de Jesus Cristo. Os principais ensinamentos e características deste livro de Atos, os principais ensinamentos de tudo o que nós podemos aprender nesse estudo desse livro de Atos. Eu vou anotar aqui para vocês, falar para vocês, e isso praticamente é o que você vai ver sendo ensinado nesse livro. Primeiro, após a sua ressurreição, Jesus apareceu durante 40 dias. Isso é interessante, tá? Jesus, logo depois de ressurgir dentre os mortos, de ressuscitar dentre os mortos, ele ainda permaneceu e apareceu ali por 40 dias. Os crentes, todos nós, foram chamados para viverem no poder do Espírito Santo e para serem testemunhas de Jesus Cristo ao mundo inteiro. Deixa eu fazer uma pausa aqui e fazer uma pergunta que você não precisa me responder. Eu quero que você pense, pondere sobre essa pergunta. Quando foi a última vez que você, ali quando você está sozinho, quietinho com o Senhor, quando foi a última vez que você disse assim: Senhor, derrama mais sobre a minha vida, derrama mais do teu poder sobre a minha vida,
Eu quero mais do Espírito Santo na minha vida. Eu quero mais do Espírito Santo na minha vida. Quando foi a última vez que você fez isso? Se faz muito tempo que você fez isso, você precisa entender que essa é uma oração que Jesus deixou muito claro para a gente. Ele disse assim: se vocês, sendo bons pais, sabe, dar coisas boas, sendo mal, pessoas pecadoras, sabem dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai vos dará o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. Quando foi a última vez que você pediu para ser mais e mais cheios, revestidos do poder do Espírito Santo? Essa é uma oração que eu e você precisamos urgentemente fazer todos os dias. Uma das coisas que a Igreja do Ocidente perdeu foi esse desespero pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Então, nós fomos chamados para vivermos no poder do Espírito e para sermos testemunhas de Jesus Cristo ao mundo inteiro. Da mesma maneira como Jesus ascendeu aos céus, ele também voltará. A salvação só é possível através da ação poderosa do Espírito Santo, trazendo convicção ao coração daquele que ouve o Evangelho de Jesus. Jesus Cristo foi crucificado por homens, de acordo com o plano soberano de Deus. A pregação da palavra no poder do Espírito produzirá os resultados que glorificam a Deus. A igreja deve se envolver na comunhão, no ensino, na oração, no louvor, na adoração e no evangelismo dos não crentes. O evangelismo dos perdidos e a edificação dos crentes é tarefa fundamental da igreja. Jesus é a única solução que nós temos para oferecer para os problemas da humanidade. Jesus é a nossa mensagem. Jesus é a nossa vida. Nós não temos outra mensagem. Jesus e ele crucificado. O arrependimento, é necessário para a salvação, porque arrependimento e fé são dois lados de uma mesma moeda. Quando você se arrepende, ao mesmo tempo você está se arrependendo. O ato de se arrepender é voltar a sua fé para alguém. É tirar a sua fé de algo, de si mesmo, e colocar a sua fé em outra pessoa. Quer dizer, não é a quantidade de fé, é o objeto da fé, Porque fé todo mundo tem. Todo mundo tem fé, até o incrédulo, até o descrente, o ateu, tem que ter fé para não crer em nada, Quer dizer, a questão do objeto da fé. Quando você se converte, a conversão é voltar a sua fé de algo para algo. É o objeto da fé. É quando você muda o foco. Então, dois lados de uma mesma moeda. Devemos esperar perseguição ao pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Devemos esperar perseguição quando pregamos o Evangelho de Jesus Cristo. A obediência a Deus tem precedência, prioridade sobre a obediência aos homens. A oração e a dependência do poder de Deus em nossas vidas fará com que o nosso testemunho seja ousado. Os crentes deveriam compartilhar livremente de tudo que possuem, a fim de suprir as necessidades da Igreja de Jesus. Mentir ao Espírito Santo, coisa que não é possível, Não é possível. A gente acha que a gente pode mentir ao Espírito Santo. E enganar aos homens é um pecado grave. Nada pode frustrar o ministério da pregação do Evangelho quando ele é verdadeiramente obra de Deus e não falsificado. Os servos de Deus devem ser sábios, de boa reputação e cheios do Espírito Santo. O pastor deve se concentrar primeiramente na oração e no ministério da palavra, na dependência de Deus. Preste atenção para você que é pastor ou líder e você que vai designar pessoas
para exercer a obra do ministério, para te ajudar, ou para liderar algum ministério na igreja, lembre-se, devem ser sábios, de boa reputação e ter uma vida com Deus, ser cheios do Espírito Santo, tá? Israel rejeitou o seu Messias, a perseguição fez com que a igreja se espalhasse e crescesse. Receber o Espírito Santo é comprovação da salvação. Obviamente, se você não é salvo, você não tem o Espírito Santo. O Antigo Testamento aponta para Cristo. Jesus é o servo sofredor prometido no livro de Isaías, no Antigo Testamento. Só o poder de Deus pode gerar uma verdadeira conversão. Os novos convertidos deveriam amadurecer antes de exercerem autoridade na igreja. Veja, antes de exercerem autoridade. Mas você pode, muito bem, colocar um novo convertido para começar a caminhar com você para aprender. Porque é assim que aprende, é assim que cresce na fé. A pessoa não tem que fazer classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5, bacharel, mestrado, doutorado, PhD, então vai colocar o cara para fazer alguma coisa. Não. Eu falei para vocês várias vezes, o pastor que me discipulou, eu tinha semanas de conversão. Ele já virou para mim e falou para mim assim, olha, tudo que você está aprendendo comigo, eu quero que você ensine alguém, tá bom? Eu falei, como? Eu não conheço a Bíblia, eu não sei. Não, é por isso que você está aqui para aprender. Você vai aprender para você ensinar alguém. E logo depois que ele acabou de ensinar lá o estudo no livro da primeira carta ao João, ele virou para mim e falou, agora eu quero que você vá e ensine o que eu te ensinei para alguém. E eu fiquei naquela, né? Poxa vida, eu sou novo convertido, não conheço a Bíblia, eu só conheço a primeira carta de João, que foi o primeiro livro que eu li na Bíblia, mas ele me deu a apostila e falou, vai e ensina para outras pessoas. E foi fazendo isso, ensinando e lendo, que eu fui aprendendo e que o Espírito de Deus foi me capacitando e até foi aonde eu entendi que eu tive o chamado de Deus para a minha vida. Quer dizer, a gente tem que preparar pessoas, fazer discípulo, né? Nós nunca estamos prontos. Nós estamos aprendendo. E as pessoas têm que aprender fazendo. A gente sabe que é só assim que aprende. Jesus trouxe a um término os aspectos reguladores da lei. O evangelho é para gentios assim como para judeus. O perdão dos pecados vem através do crer em Jesus Cristo. Deus procura homens bons, cheios de fé e do Espírito Santo. Os crentes foram chamados de seguidores do caminho e posteriormente foram chamados de cristãos. O centro da igreja cristã primitiva mudou de Jerusalém para Antioquia, de onde o apóstolo Paulo partiu para as suas três viagens missionárias, né? Alguns que pregam o evangelho sofrerão ao ponto de serem martirizados. A palavra de Deus gera crescimento espiritual e numérico na igreja. É o Espírito Santo quem chama e separa homens e mulheres para o ministério e para a obra missionária. A igreja local deve focar no envio de missionários. O evangelho será recebido por alguns e rejeitado por outros. Deus está procurando homens que o busquem, que possuam um espírito obediente, que estejam dispostos a servi-lo em sua própria geração. Enquanto que Pedro foi o apóstolo de Cristo primordialmente aos judeus, Paulo foi o apóstolo de Cristo aos gentios. Salvação vem através da terceira promessa da aliança abraâmica, aquela promessa de bênção e redenção lá de Gênesis 12, 3, por meio de vocês, todos os povos, por meio de você, quando Deus falou para Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. O evangelho pregado no poder do Espírito haverá de convencer as pessoas e algumas vezes até causar dissensão. Os crentes deveriam se fortalecer e se encorajar mutuamente. Os crentes deveriam partilhar alegremente o que Deus está fazendo através deles. Líderes, presbíteros ou líderes espiritualmente qualificados e escolhidos, né?
em cada igreja. Quer dizer, líderes espiritualmente qualificados, né? Devem ser apontados e escolhidos. Apenas a fé em Cristo é necessária para a salvação. Não é necessário se tornar judeu para ser salvo. Devemos ser obedientes ao chamado de Deus para nossas vidas. Devemos argumentar com os incrédulos acerca das verdades do Evangelho de Cristo. Devemos examinar diligentemente e diariamente as Escrituras para ver se o que os homens ensinam e pregam é a verdade de Deus ou não. A mensagem central do Evangelho é a ressurreição corpórea de Cristo, que garante o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Se você abrir comigo lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 4 diz assim, Paulo dizendo, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E lá em Romanos 10, capítulo 9, em diante, Paulo escreveu assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, olha como a ressurreição é chave para a teologia da salvação. Por quê? Sem ressurreição não há esperança. Se Jesus não tivesse ressuscitado, Jesus seria mais um líder religioso que veio, pregou, ensinou e morreu, como os outros que vieram antes, como outros que vieram depois. Mas a ressurreição é chave e é o que faz a distinção do cristianismo para todas as demais religiões que existem. Por isso que a mensagem central do Evangelho é a ressurreição corpórea de Cristo. Por isso que Paulo focou, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou. E quando ele fala em Romanos 10, ele fala, se você crer em seu coração que Deus ressuscitou a esse Jesus dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ok? O verdadeiro arrependimento inclui voltar-se para Deus e um real voltar as costas para o pecado. Em outras palavras, arrependimento inclui voltar para Deus e abandonar o pecado. Nós devemos nos corrigir mutuamente uns aos outros, em amor e pautados na verdade da palavra de Deus. As funções de presbítero, bispo e pastor são intercambiáveis, ou seja, são líderes na igreja. O pastor precisa ter o cuidado de não ensinar o que é errado, mas sim ensinar a sã doutrina de Cristo. A vontade de Deus, algumas vezes, poderá incluir sofrimento imerecido e dificuldades sobre a vida do crente. Devemos estar sempre prontos a apresentar uma boa defesa para o Evangelho, defesa esta que deve estar centrada em Cristo e na sua obra na cruz. Deus opera a sua vontade do seu jeito e no seu tempo. Jamais deveríamos nos envergonhar ou ficar sem jeito de testemunhar de Cristo diante dos homens. Deus é fiel às suas promessas. Fé é aceitar literalmente e se submeter ao que Deus diz em sua palavra. Nosso relacionamento com Deus deve ter prioridade sobre o nosso serviço a Deus. O que nós precisamos é servir a Deus baseado na nossa... Veja, deixa eu refazer. O seu ministério deve fluir do seu relacionamento com Cristo. O seu relacionamento com Deus, com Jesus, é chave para o seu ministério. Você faz para Cristo. Tá bom?
Devemos utilizar tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento para ensinarmos a respeito de Jesus Cristo. E aqui a gente finaliza esse panorama no livro de Atos. Na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos fazer uma breve introdução às 13 cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. E vamos estudar o que eu chamo de a principal carta e talvez um dos principais livros do Novo Testamento, se não de toda a Bíblia, o livro de Romanos, tá bom? Então, a semana que vem, se Deus quiser, faremos uma breve introdução às 13 cartas de Paulo e também estudaremos um panorama no livro de Romanos. Agora, eu vou finalizar a gravação